Como tomar melhores decisões depois dos seus 30. Eita, crise de meia-idade. Chegou o intervalo do jogo. Eu gosto de falar que esses são os halftime conversations, né? As conversas do meio do jogo. O técnico entra no vestiário e fala, agora tem que mudar isso, tem que mudar aquilo, porque a estratégia não tá funcionando. Toda vez que a gente enfrenta uma crise de meia-idade, a gente passa por essas conversas. Eu tô com 40 anos de idade, eu acredito que a gente já tá chegando ali no meio para começar o downhill, para começar a descida. Eu acredito que eu tenho autoridade para falar não só para os mais novos, sobre as decisões que eles deveriam aprender a tomar quando ainda novos, quando ainda jovens, mas também as decisões que nós vamos tomar daqui para frente. Agora o nível é diferente, tem pessoas envolvidas, tem mais consequências, e é por isso que eu quero dedicar um pouquinho de tempo falando sobre isso. Se você não assistiu o último vídeo, mesmo que você já seja mais velho do que 30 anos de idade, vale a pena assistir, tá aqui nesse cartão. Se não, vamos partir para dentro, vamos para esse vídeo, que deixa eu te alertar, do mesmo jeito que o outro vídeo, não é um vídeo feito para o YouTube, é um vídeo didático. Então é um vídeo onde eu vou ler algumas coisas, eu acho que é extremamente importante você assistir até o final. Eu quero compartilhar com você 5 mentalidades que me ajudam a tomar melhores decisões depois de eu ter amadurecido um pouco. E a quinta vai explodir sua mente, mas antes de chegar lá eu preciso falar uma por uma para você entender o contexto. Então vamos que o show não pode parar. A primeira mentalidade que você precisa desenvolver depois que você já amadureceu um pouco, talvez você já casou, já tenha filhos, é a seguinte: aprenda com o seu passado. Aprenda com o seu passado. Como eu disse no último vídeo, esse negócio de aprender com o erro dos outros é balela. Ninguém aprende com o erro dos outros. O máximo que a gente consegue é receber um norte, vai para lá ou vai para cá. Mas aprender mesmo com o erro dos outros é uma ilusão. E a gente precisa aproveitar as nossas experiências, como eu disse no vídeo sobre as perguntas que a gente deve fazer, em vista das experiências que eu já tive no passado. Aprenda com as suas experiências. Eu compartilhei o caso do meu cartão de crédito quando eu era mais novo, né? Eu tinha 18, 19 anos, deixei uma dívida que era de 300 ou 400 reais se tornar uma dívida de 3 mil reais. Quase impagável. Eu sei que 3 mil reais hoje não muda a vida de ninguém, mas naquela época, para um jovem, era muito dinheiro. Eu aprendi a lição. Naquele momento eu passei um bom tempo ali da minha vida, alguns anos, sem cartão de crédito. E aí depois que eu amadureci, eu aprendi que se eu pagasse o cartão de crédito no final do mês direitinho, eu tinha pontos e eu poderia ganhar com isso também. Isso foi bom. Então, essa é a primeira. Aprenda com os erros do seu passado. A segunda, aprenda a balancear as suas prioridades. Aprenda a balancear as suas prioridades. À medida que você vai amadurecendo, que você vai ficando mais velho, você aprende que você não precisa falar não. Você aprende que você não é obrigado a falar sim para todo mundo. Nós vivemos num mundo onde as pessoas estão automaticamente querendo agradar as outras. Você não precisa falar sim para todo mundo. Não é sua obrigação resolver todos os problemas do mundo. Você pode muito bem dizer não. E aí eu aprendi um negócio. Quanto mais frequente é o seu não, mais valorizado será o seu sim. Pegou essa? Essa é de ouro, hein? Quanto mais frequente for o seu não, mais valorizado será o seu sim. É a lei da oferta e demanda. Se as pessoas te pedem as coisas e você sempre fala sim, ninguém valoriza. Agora, quando elas te pedem as coisas e você tem outras coisas mais importantes para fazer, quando você tiver disponibilidade para falar sim, caso seja essa a sua vontade, o seu desejo, o seu sim vai ser valorizado. Aprenda a dizer não. É o foco, né? Foco é isso. Aprender a falar não para as boas oportunidades, para poder dizer sim para as melhores oportunidades. Eu falo isso, eu já quero logo pular para o último aqui, ó. A quinta mentalidade que eu quero compartilhar contigo, porque tem a ver com o que eu amo fazer. Mas enfim, deixa eu compartilhar contigo a terceira e a quarta. Antes de compartilhar contigo, lembra, no meu site, se você não visitou ainda, pedroonpurpose.live. Pedro on Purpose, ou purpose, né? Purpose, que é a palavra propósito em inglês, .live. Entra lá no site você vai ter acesso ao meu livro, digital ou físico, aonde você encontrar livros, e também ao curso que nós preparamos. Eu lancei esse curso há um tempo atrás e agora eu refiz. Ele está bem didático, bem dinâmico, com gamification, muita coisa. E aí você vai ter acesso a todas essas ideias e a nossa comunidade exclusiva chamada Patreon. Só entra lá. Vai valer a pena porque tem tudo a ver com encontrar o seu propósito de vida. Minha missão de vida é ajudar as pessoas a encontrarem o propósito delas. De volta para o nosso vídeo. Estratégia número 3, mentalidade número 3 é entender as estações da vida.
entender as estações da vida. A vida é feita de estações, assim como o ano tem inverno, verão, primavera, inverno, como é que é? Primavera, verão, outono e inverno. É isso? Primavera, verão, outono e inverno, seja lá o que for. A nossa vida na Terra tem 4 estações. Durante o inverno tudo é muito frio, no outono as folhas caem, na primavera as flores nascem e no verão a gente aproveita. É assim também na nossa vida. Na nossa vida a gente tem diversos altos e baixos e a gente precisa poder aproveitar quando a gente está na montanha e quando a gente está no vale. Afinal de contas, o Salmo 23 diz para nós que ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não diz que Deus vai tirar a gente do vale, mas que Ele vai andar conosco. Esse é o diferencial. São altos e baixos, são situações que a gente precisa aprender a passar. Eu lembro que eu preguei uma mensagem sobre temporadas, né? Muito tempo atrás, estava na Nova Zelândia ainda. E ela ficou marcada. Porque, por exemplo, talvez você esteja na fase de criar filhos, né? Filhos pequenininhos. E você sabe que, né? Pouco sono, come mal. E você se acha uma mãe terrível, um pai terrível. Mas é só uma fase. Isso também vai passar. O choro dura uma noite. Às vezes o choro do bebê dura várias noites. Meus amigos com bebês novos que sabem. Mas a alegria vem pela manhã, aí a criança acorda e aí dá aquele sorriso e aí brinca com você, né? Então aproveite as estações e falando de estações, aproveite os seus amigos, as suas amizades. Sabe que um dos livros que foi responsável por eu escrever o meu livro, o meu primeiro livro, o Ikigai, foi um livro chamado 5 Maiores Arrependimentos das Pessoas no Seu Leito de Morte. E um desses 5 é não ter gastado tempo suficiente com os amigos. Porque à medida que o tempo vai passando, as coisas vão mudando, as temporadas vão ficando para trás, os amigos são as únicas pessoas que te restam. E eles são os que vão estar com você ali no final da jornada, né? Então, invista em bons relacionamentos, porque afinal de contas, nós não somos uma ilha. Nós somos seres sociais, nós fomos criados para viver em tribos. Então, aproveite os seus amigos. E em se tratando de aproveitar os seus amigos, eu quero te dar um outro conselho. Ainda sobre entender essas estações. O conselho é aproveite, a palavra é cherish, né, em inglês, mas aproveite bem os seus momentos. Aproveite bem os seus momentos. Esses dias a gente teve uma celebração de Dia das Mães na igreja aqui que eu participo, né? E foi interessante que a minha filha, a Bianca, a mais velha, ela fez um vídeo com várias outras crianças falando sobre a mãe dela. E ela tá na fase de conflito com a mãe, né? Ela briga direto. Você sabe o que eu tô falando. Não é uma condenação, né? Aquela briga por poder. Mas no vídeo ela falou o seguinte: uma das minhas memórias prediletas com a minha mãe foi o dia que a gente foi pra praia com a minha irmãzinha. E aí, ao invés de construir castelos de areia, a gente passou um tempão construindo uma cidade inteira de areia. E aí minha esposa começou a chorar aqui do meu lado. E aí eu perguntei pra ela: por que você tá chorando? E não era por causa da emoção do vídeo. Ela tava chorando porque ela percebeu que os momentos cruciais, as memórias que ela estava criando, estavam fazendo a diferença na vida da Bianca. E essas memórias não tem a ver com o presente que ela comprou, lugares que eles foram. Tem a ver com tempo de qualidade juntos. Então aproveite o tempo que você tem de qualidade. Eu falo muito sobre isso. Esses dias eu saí com a minha filha menor, a Isabel, e aí eu tava segurando a mãozinha dela, e aí eu tava andando na calçada e olhando assim pro lado, constantemente olhando para ela. E aí ela já tá esperta, né? Vai fazer 5 anos já. Ela olhou pra mim e falou assim: o que você tá olhando, papai? Aí eu falei pra ela assim: tô só te admirando. Naquele momento eu tava sem celular e aí me veio na mente: cara, são esses momentos que eu vou sentir falta quando ela crescer. Porque quando ela crescer ela não vai querer andar de mão dada comigo. Também deveria, né? Vai andar de mão dada com o marido dela. Mas hoje, como pai, eu entendo a importância de aproveitar esses momentos. Essa é a terceira mentalidade. A quarta mentalidade, como eu disse no começo desse vídeo, é aprender a navegar a mudança. Não é só aceitar a mudança, é navegar a mudança. Como um marinheiro experiente, num mar revolto, você tem a escolha de jogar a âncora, esperar ou navegar pelas ondas, mas você precisa saber como navegar pelas ondas. Porque senão, se você não souber como navegar pelas ondas, você vai jogar o seu navio, a sua vida, tá aí a analogia, numa onda forte, vai quebrar o navio e todo mundo afoga, você e sua família. Por isso que tomar decisões depois dos 30 é diferente de tomar decisões antes dos 30. Agora tem pessoas que dependem de você. Para isso você precisa ser meticuloso nas suas decisões. Uma das coisas que eu sempre recomendei para as pessoas jovens
E vale a pena também recomendar para os mais velhos, mas você vai entender quando eu disser que o tempo já passou. É investir em você mesmo. O melhor investimento que você pode fazer é em você mesmo. Você pode investir $5.000 num equipamento, em alguma coisa, ou você pode investir em experiências para você. Vai viajar, vai conhecer outras culturas. Esse investimento, ele tem retorno exponencial. Eu olho para minha vida, cara, o privilégio, a honra, a bênção que é poder falar 2 idiomas, entender 3 idiomas, entender culturas diferentes. Isso é um privilégio que poucas pessoas têm no mundo. É uma honra, na verdade, eu sentar aqui e poder falar com audiências que falam línguas diferentes. E isso abriu minha mente, isso é um investimento em mim mesmo, isso é exponencial. Eu falo muito com os jovens, leia, compre livros, enche a sua casa de livros, enche o seu telefone de livros, seu Kindle de livro, porque o livro é a sabedoria condensada. Você pode assistir horas e horas e horas dos meus vídeos, ou você pode sentar e ler o meu livro que tem 100 páginas. Você lê em 2 horas. E você vai ter condensado aqui a sabedoria de uma vida. Isso é saber navegar as mudanças. Eu falo isso para as pessoas mais novas, mas eles não entendem. E aí quando tá tarde, né, você vê. Depois dos 40, com filhos, talvez você não tenha a oportunidade de fazer uma viagem de 6 meses ao redor do mundo. Primeiro que custa muito caro, se você não for uma das exceções da regra, um milionário, é difícil de fazer. E segundo, que as crianças precisam de momentos onde elas geram raízes, amizades, e não é tão fácil assim viajar para longe. Então, aproveite enquanto você é novo, se você tem menos de 30, mas se você tem mais de 30, aprecie essa ideia de navegar as mudanças. E por último, a minha última mentalidade, que é a que eu estava doido para falar, é sempre pensar sobre legado. Legado. Há muito tempo atrás, numa conversa com alguns amigos, um deles, o meu amigo Tiago, que hoje mora em Portugal, ele falou isso, ele usou essa frase e essa frase ficou comigo. Existe uma diferença entre legado e herança. Herança é aquilo que você deixa para as pessoas. Legado é aquilo que você deixa nas pessoas. Se você quiser transcender, você precisa pensar em legado, não em herança. Herança pode ser até egoísta, porque você trabalha, consegue, conquista. Legado precisa ser altruísta, precisa sempre pensar em outras pessoas. E aí vem a pergunta. Qual é o legado que você quer deixar? Qual é o legado que você quer deixar? Eu gosto de dizer que no dia do meu enterro, né, no dia do meu funeral, minha família talvez vai estar lá triste, chorando, obviamente, porque vão sentir saudade, mas eu quero que eles comemorem, porque é o dia que eu fui chamado, né? A senha foi chamada, o número foi chamado e eu vou estar lá festejando com Jesus e esperando eles chegarem também, né? Então não é um motivo de alegria, não é um adeus, é um até logo. Mas o que eu gostaria de ser lembrado é ser lembrado por ter mostrado Jesus para as pessoas. Essa é a minha missão de vida. Eu sei que isso aqui é público no YouTube, mas eu não tenho vergonha nenhuma de falar. Eu gostaria de ter escrito na minha lápide, né? Ele me mostrou Jesus. Não precisa nem de nome. As pessoas olharem para aquilo e falar, esse cara me mostrou Jesus. Como eu tenho tido vários testemunhos a respeito desses vídeos que eu faço hoje e pessoas assistem e falam, cara, eu vi seu vídeo, aquilo me ajudou, da onde você tirou essa ideia? A conversa abre uma porta para introduzir Jesus na conversa e aí estamos falando de fé. Então pense em legado. E não tem como você pensar em legado se você não descobrir o seu propósito. Tá aí o gancho para o meu livro, né? A descoberta do seu propósito é extremamente importante para você pensar em legado. Como você vai transcender na vida das pessoas. E como eu disse, você pode ter acesso ao meu livro em todos os lugares onde os livros são vendidos. Amazon, físico, digital, por aí vai. Ou no meu site, entra lá pedroonpurpose.live, lá tem informações sobre o livro, sobre o curso que eu fiz e também sobre a nossa comunidade do Patreon, que eu vou pular lá agora e vou compartilhar versões exclusivas disso que a gente acabou de falar. A gente está falando sobre tomada de decisões depois dos seus 30 e agora eu vou dar 2 estratégias exclusivas, 2 mentalidades exclusivas que só tem no Patreon, não tem em nenhum outro lugar, para a galera que assina, para a galera que contribui lá, sobre como melhorar a sua tomada de decisões depois dos 30. Se você não faz parte do Patreon ainda, é só entrar no patreon.com/opedroalexandrino. O Pedro Alexandrino, porque não há nenhum outro igual. Tá bom? E se você quiser continuar por aqui, esse vídeo aqui fala sobre a primeira parte dessa conversa, como tomar melhores decisões antes dos seus 30. Assiste ele, Deus te abençoe, espero que você tenha uma ótima semana e eu te vejo na próxima sexta-feira, se assim Ele quiser.